E aí, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês estejam animadíssimos, porque hoje a gente tem uma aula assim, ó, que é sensacional. Ela é tipo assim, ó, top. É a aula de bioenergética. Pessoal, vamos entender algumas coisas. Essa é uma aula, vou ser bem sincero, não vai ser uma das aulas mais fáceis que a gente vai ter. Eu acabo sempre falando que ela é uma aula um pouquinho complicada, é uma aula densa, não é uma aula simples, não é uma aula que flui muito fácil. Por quê? Porque a gente vai falar um pouco sobre química também. Normalmente a aula é de biologia, mas hoje a gente vai introduzir um pouco de química. Por quê? Porque quando eu penso no metabolismo celular é o quê? Metabolismo celular é nada mais nada menos do que o funcionamento das células, tá? São todas as reações químicas que acontecem no interior da célula. Então, se eu estou pensando em metabolismo celular, automaticamente eu tenho que estar pensando em todas as reações químicas que estão acontecendo dentro dessa célula. E a nossa aula hoje é sobre isso, é sobre o nosso metabolismo, é sobre essas reações químicas que acontecem dentro de cada célula nossa. Basicamente, a gente vai estudar as reações químicas que acabam por fornecer energia para o nosso corpo. Então, o nome, bioenergética. A gente vai falar sobre a geração de energia dentro das nossas células. E eu sempre falo, não é uma aula mais simples, não é das aulas mais fáceis que tem, mas também não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças. Se a gente olhar com carinho, se a gente olhar com calma, é uma coisa que vai. Então, nessa aula, assista um pedaço, não entendeu? Volta, assiste de novo, não entendeu? Volta, assiste de novo. Manda uma mensagem se não estiver entendendo, porque é extremamente importante você entender isso. Porque é você entender como que funciona a geração de energia no seu corpo, é você entender como que o seu corpo produz energia. Você fica achando aí, ó, que você come, enche a barriga, e aí? Para quê? Com qual finalidade? Você não consegue identificar o motivo disso. E, gente, eu acho que uma das coisas que mais, na minha opinião, eu acho assim, inconcebível é a gente viver a nossa vida inteira respirando, se alimentando e não ter a mínima ideia do porquê a gente faz isso. Pergunto pra você, você come? Por que você come? Ah, é porque eu tenho que comer, porque eu não tenho fome. Cara, por que você tem fome? Por quê? Por que se você comer uma pratada de arroz, você vai ficar satisfeito por muito mais tempo do que se você comer uma baciada de alface? Por quê? Você é satisfeito levando sua vida inteira sem fazer esses questionamentos, sem saber como que o seu próprio corpo funciona? Então, essa é mais uma das aulas que a gente utiliza para entender o porquê que o nosso corpo age da maneira que ele age de algumas formas, tá bom? Então vamos lá para a nossa aulinha de bioenergética, ela é top. Pessoal, tudo vai começar com o ATP. Já falei de ATP em algumas aulas e o ATP está sempre aí. Gente, do mesmo jeito que o seu celular ele usa energia elétrica para poder trabalhar, você usa ATP para poder desempenhar todas as suas funções, para poder desempenhar todos os papéis que o seu corpo necessita. O ATP é para a gente, assim como energia elétrica é para o celular. O ATP é a forma que o nosso corpo, é a forma que as nossas células utilizam energia, tá bom? E não tem como eu utilizar energia elétrica, por exemplo. Meu corpo não foi feito para isso. E a gente utiliza essa molécula que a gente chama comumente por ATP. O que quer dizer ATP? ATP quer dizer adenosina trifosfato. Fosfato, pessoal, fosfato e fósforo, idem, mesma coisa, tá bom? Mas quando o fósforo está no nosso corpo, a gente chama ele de fosfato. E a gente tem que pensar o quê? Que o ATP ele é um acumulador temporário de energia. Tá bom, Rodolfo, como assim o ATP é um acumulador temporário de energia?
É bem isso que você leu, cara. Não temos mistérios, não temos coisas a falar mais. O ATP ele vai acumular energia por um certo período de tempo. Então, uma molécula de ATP não dura eternidade. Nosso corpo, por exemplo, ele não sabe estocar ATP. Ele não sabe guardar ATP. Ah, vou guardar um pouquinho de ATP aqui para usar depois. Não, ele não sabe fazer isso. Ah, deixa eu guardar ATP aqui, estou com bastante esse mês, vou guardar para o final do ano. Não, não sabe fazer isso. Nosso corpo ele acaba guardando outras coisinhas, às vezes, para nos ajudar, como gordura. ATP é energia. Então, por que o nosso corpo não guarda energia na forma de ATP, em vez de guardar energia na forma de gordura? Por quê? Eis a questão que não quer falar. Por quê? Seria tão mais bonito ter estoques de ATP, não ter estoques de gordura? Seria, né? Mas a gordura é bem mais simples. A gordura depois ela é convertida em ATP, em caso de necessidade, tá bom? E também vai existir a adenosina difosfato, Di2. São as duas formas desta molécula. Uma com 2 fosfatos, a ADP, e uma com 3 fosfatos, a ATP. E, pessoal, quando eu vejo a molécula de ATP, eu tenho aqui ó, uma molécula de adenosina com 3 fosfatos presos nela. Gente, a ligação que eu tenho entre cada um dos fosfatos é uma reação química, é uma ligação química muito energética. Ou seja, eu tenho bastante energia nessas ligações. Onde que está a energia do ATP? Nessas ligações aqui. Então, quando eu rompo essa ligação, eu acabo causando uma reação exotérmica. Ou seja, uma reação que produz calor. Uma reação que produz energia. Tá bom? Então, como que eu faço para utilizar a energia do ATP? Eu arranco um fosfato daqui. Eu corto esse fosfato fora. Por quê? A partir do momento que eu cortar esse fosfato, que eu arrancar esse fosfato, ele libera energia. Liberou energia, minha célula utiliza essa energia como for necessário. Seja numa contração muscular, seja em outros pontos, tá bom? E pensando, arrancou isso aqui, arrancou um fosfato, perdeu um fosfato. O que eu passo a ter depois disso? Se eu tiro um fosfato, eu passo a ter uma outra molécula. Uma molécula que se chama ADP, que é a adenosina difosfato. A ADP, pessoal, ela é formada por duas moléculas de fosfato e uma de adenosina. O que eu preciso fazer para formar uma molécula de ATP, por exemplo? Para formar uma molécula de ATP, eu preciso pegar uma de ADP e juntar mais um fosfato inorgânico. Tá? Por que eu falo fosfato inorgânico, pessoal? Porque orgânico é aquilo que possui carbono em sua composição. Fosfato é fósforo, então ele é inorgânico. Se eu junto esse fosfato à molécula de ADP, eu tenho uma molécula de ATP, tá bom? Mas, para que eu possa juntar essa molécula de fosfato, eu preciso de energia. Gente, tem um princípio, se não me engano, é o princípio de Lavoisier, e também é um princípio da entropia, onde a energia ela só passa de um lugar para o outro, galera. A energia ela não é criada do nada. Criei. A energia ela é transformada. Então, para eu criar uma molécula energética que tem energia nas ligações entre os fosfatos, eu preciso do quê? Eu preciso empregar energia quando eu for juntar esses fosfatos. Não tem como, juntei os dois fosfatos aqui com durex. Daqui 2 dias, quando eu olhar de novo, esse durex vai ter se tornado um super bonder. Isso não existe. Não é assim que funciona. Tá bom? Nossa aula hoje, ela gira em torno do ATP. A gente vai falar basicamente de ATP. ATP, 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 ATP.
E com base nisso, o que que eu vou estudar? Eu vou estudar como o nosso corpo faz para gerar ATP. Quais são as saídas? Quais são os caminhos que o meu corpo utiliza para poder gerar essa molécula de ATP? Tá bom? E seguindo aqui, a gente vai falar basicamente de respiração celular. Existem alguns processos de geração de energia, que são os processos aeróbicos e anaeróbios. Os processos aeróbios são os processos que necessitam do oxigênio para gerar energia. Os processos anaeróbios são os processos que não necessitam do oxigênio para gerar energia. Pensando nisso, a gente vai ter fermentação, que a gente vai falar mais no finalzinho da aula, mas basicamente fermentações é o que a gente vai falar mais. E quando eu penso num processo aeróbio, é o processo que interessa para a gente. É a respiração celular. Gente, eu tenho dois tipos de respiração. Respiração pulmonar e a respiração celular. Quando eu falo em respiração pulmonar, é isso aqui, ó. É eu colocar ar dentro dos meus pulmões e os meus pulmões fazerem trocas gasosas e eu soltar um ar de volta. Isso é respiração pulmonar, tá bom? Respiração celular, galera, é o quê? É o meu corpo utilizar oxigênio e glicose para gerar energia, para gerar ATP. Basicamente isso é respiração celular, tá bom? É o processo que, assim, é um processo vital para a nossa existência. Se a gente, por algum motivo, interrompe o processo de respiração celular, um abraço. A gente não sobrevive e a pessoa morre, não tem o que fazer. E a gente vai dividir a respiração celular em 3 etapas. A gente vai falar da glicólise, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, tá? Que eu gosto mais de chamar de fosforilação oxidativa, porque é um nome um pouquinho mais chique. Aí parece uma coisa mais importante, mais imponente. Assim. Fosforilação oxidativa. Mas enfim. Pessoal, organela chave, organela mestre, organela dona da porra toda. Dono do mundo. Mitocôndria. Cada organela, na aula que a gente falou sobre proteínas, a gente falou um pouco de ribossomos e tudo mais. Hoje o nosso foco é outro. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre organelas, tá bom? A gente vai falar sobre mitocôndria. Então, pense. Energia, mitocôndria, tá? Algumas partes da respiração celular, como por exemplo a glicólise, ela vai acontecer no citosol. Citosol ali no citoplasma, tá bom? As outras duas partes, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, vão acontecer na mitocôndria, tá? E, como eu tinha falado, a respiração celular vai ser um processo aeróbio. Se é um processo aeróbio, é um processo que eu tenho como principal agente ali o oxigênio para que eu possa gerar energia. O que vai acontecer nesse processo? Eu vou ter uma degradação da molécula de glicose, açúcar, onde eu vou gerar água, gás carbônico e ATP. É basicamente isso que eu produzo na minha respiração celular. Eu vou ter algumas fases, alguns nomezinhos que é importante a gente entender. O que é uma descarboxilação? Descarboxilação é quando determinada molécula acaba perdendo um gás carbônico. Desidrogenação é quando é perdido um oxigênio. E fosforilação é quando se forma o ATP. Aqui eu tenho uma imagenzinha da mitocôndria, e é sempre bom a gente lembrar do quê? Sempre bom a gente lembrar que a mitocôndria é uma organela membranosa, formada por duas membranas, onde ela possui a membrana externa, membrana interna e o espaço intermembranas. A gente pode chamar essa membrana interna aqui também de crista mitocondrial. Deixa eu apagar isso aqui, ficou na frente, depois eu volto com esse negócio aqui.
Não consigo apagar. Vai. Vamos começar pela glicólise. Glicólise, pessoal, vai acontecer no citosol. Então, lá no citoplasma. Gente, assim, ó, que eu quero que vocês entendam. Entrem no cérebro de vocês aqui, ó. Abre aqui, faz um buraco, abre, coloca dentro do cérebro, fecha, fecha o buraco. A glicólise acontece sem oxigênio. A glicólise é um tipo, ela tem uma característica de ser anaeróbia. Então ela não vai utilizar o oxigênio para acontecer. É importantíssimo que você saiba disso. Importantíssimo que isso esteja claro. O que vai acontecer? Eu vou pegar uma molécula de glicose e vou transformar essa molécula de glicose em uma molécula de ácido pirúvico. Ácido pirúvico mais conhecido por todos os íntimos como piruvato. Tá bom? Então, basicamente isso. Glicose, transformar essa glicose em piruvato. A gente vai entender o quê? A gente vai entender o que acontece com a molécula de glicose para que ela consiga se transformar em piruvato, tá bom? Então é isso que a gente vai ver principalmente aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou voltar essa imagenzinha, porque o que está escrito aqui está escrito. Depois é só vocês dar um pause e ver. O importante está aqui, tá bom? Meu Deus, Rodolfo, quantas coisas, quantos nomes. Gente, confia em mim. Não é difícil, você só precisa entender. Eu sofri muito quando tive que aprender isso. Mas, depois que eu entendi, foi, ó, sucesso. Tenho aqui, entrando na célula, uma molécula de glicose. Mas qual que é o problema dessa molécula de glicose? Essa molécula de glicose, ela pode sair da célula. Ela pode passar a membrana plasmática e ir embora. E aí, a célula perdeu a glicose. Então, a célula precisa fazer o quê? Eu preciso dar um jeito de prender essa glicose aqui dentro. Essa glicose tem que ficar presa dentro da célula. Então, o que eu posso fazer? Eu posso transformar esta molécula de glicose em outra coisa. Eu posso deixar ela muito parecida com uma molécula de glicose, mas mudá-la de uma forma que ela não consiga mais sair de dentro da célula. Por isso, eu faço o quê? Eu vou prender nessa molécula de glicose, vou prender 2 fosfatos, tá? 2 fosfatinhos. Um em cada ponto. Aí você pode se perguntar, de onde que vem fosfato? Fosfato, tem uma molécula aí que eu acabei de falar que tem 3 sobrando. ATP, adenosina trifosfato. Então é só eu tirar um fosfato do ATP, utilizo essa energia que vai ser liberada quando eu romper a ligação entre os fosfatos e utilizo essa energia para prender um fosfato de um lado da glicose e de outro lado da glicose. Rodolfo, você está falando que é glicose, mas está escrito frutose. Gente, a partir do momento onde eu faço isso, eu passo a chamar essa molécula de frutose 1,6-bifosfato. Tá, vamos entender tudo. Primeiro, glicose, pessoal, é uma molécula de açúcar com 6 carbonos em sua composição. Tanto que a fórmula química da glicose é C6H12O6. É uma molécula com 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, quando eu prendo esses fosfatos aqui, ó, vira frutose porque eu mudo a composição do meu açúcar. 1,6-bifosfato quer dizer que um fosfato está preso no primeiro carbono, por isso 1. O outro fosfato vai estar preso no carbono número 6, por isso 6. Então, quando eu falo frutose 1,6-bifosfato, é porque eu tenho fosfatos presos no carbono 1 e no carbono 6, tá bom? E bifosfato porque
São 2 fosfatos. Agora, a moral da história é, gastei energia para fazer isso. Gastei 2 moléculas de ATP para fazer esse negócio. Tô em dívida? Pô, minha intenção aqui é gerar energia, minha intenção é produzir, produção energética, mas estou no prejuízo. Não estou conseguindo produzir energia. E aí? Aí, pessoal, que era importante ter feito isso. Eu tinha que fazer isso, porque a partir do momento que eu fiz isso, eu travei a glicose dentro da minha célula. Agora ela não sai mais, ela não vai dar mais os rolês dela, ela não vai nos abandonar. Beleza? Então, por enquanto, tem uma molécula de 6 carbonos. Lembra? A glicose tinha 6 carbonos, a frutose um 6 bifosfato também tem 6 carbonos. O que eu vou fazer? Vou meter a faca nela. Vou cortar, vou dividir essa molécula de 6 carbonos em 2 moléculas, cada uma com 3 carbonos. Então, olha só. Cada uma aqui com 3 carbonos. Tá. E aí? No meio desse processo, eu liberei íons de hidrogênio. Gente, é importante a gente entender isso. É importante a gente saber que esses íons de hidrogênio, eles serão importantíssimos para a gente mais adiante lá no processo de fosforilação oxidativa, tá bom? Aí você pode estar se perguntando, como que quebra simplesmente? Pessoal, olha só. Quando eu coloco essas moléculas de fosfato aqui, são moléculas carregadas energeticamente. Elas vieram frutos da quebra do ATP. Então, essa frutose 1,6-bifosfato é uma molécula instável. Ela não é tão estável quanto a glicose. Então, como ela é mais instável, como ela é mais carregada energeticamente, eu tenho uma maior facilidade de quebrar ela. Quebrando ela, eu passo a ter 2 moléculas com 3 carbonos aqui e outra aqui. O que vai acontecer? Vai se juntar um fosfato inorgânico talimocitosol, vai se prender. Então, o que eu tenho agora? Agora eu tenho 2 moléculas com 3 carbonos. Cada uma dessas 2 moléculas possui 2 fosfatos presos. Tá bom? Esses 2 fosfatos estão ligados quimicamente. Então, tem uma energia na ligação química de um e uma energia na ligação química do outro. O que eu vou fazer? Eu não preciso desses fosfatos aí. Eu não quero que eles estejam aí. Eu preciso mandar eles embora. Então, eu vou liberar eles aqui, libera aqui. De passagem, à toa ali está passando 2 ADP. Os ADPs, eles só querem o quê? Eles só querem um fosfato inorgânico com uma energia. Então, quando eu libero esses 2 fosfatos aqui, eu junto eles a 2 ADPs, formando 2 moléculas de ATP. Gente, pronto, formei 2 moléculas de ATP, gerei energia, produzi energia. Quando eu formo ATP, eu posso falar que eu estou produzindo energia na célula. Ok? E o mesmo acontece na molécula aqui de baixo. Libero os dois, como estão com energia, se juntam a 2 moléculas de ADP, formando 2 moléculas de ATP. Tá bom? Final da história, o que eu tenho? Tive a formação de 4 moléculas de ATP, mas gastei 2 moléculas de ATP. Meu saldo final da glicólise são 2 moléculas de ATP. Então, olha só, sem oxigênio, eu consegui gerar 2 ATPs. A gente vai ver depois que com oxigênio eu consigo gerar cerca de 30 ATPs. Então, a gente já tem que tirar uma coisa. Com ATP, o rendimento energético é maior. Guarda isso. Com ATP, o rendimento energético ele é bem maior. Aí, galera, observando aqui algumas cositas mais, se eu tinha uma molécula com 3 carbonos e 2 fosfatos, tirei os fosfatos, o que eu tenho no final aqui? Uma molécula com 3 carbonos apenas. Na real, tenho 2 moléculas com 3 carbonos, que são os piruvatos.
O que é o piruvato? Nada mais, nada menos que uma molécula com 3 carbonos. Guarda isso aqui, ó, fundo do seu coração, tá bom? Intenção da minha glicólise. A intenção da minha glicólise é que eu gere, que eu forme piruvato. Por quê? Porque o piruvato é importantíssimo para ele entrar no ciclo de Krebs. Então, para eu formar o piruvato, eu preciso de todo esse rolê, porque a glicose, além de tudo, ela é muito estável. Eu não consigo sair quebrando ela. Como ela é muito estável, eu preciso transformar ela em frutose, um 6-bifosfato, para depois conseguir fazer essa quebra e depois tirar os piruvatos. Ah, Adolfo, mas é muito difícil assim. Cara, nosso corpo, nosso metabolismo celular, ele não é simples, ele é complexo. Ainda se a gente olhar, a gente tentar analisar isso quimicamente, a gente vai achar muito mais coisa aqui. Simplificando, é isso que a gente tem. Ok? E acaba a minha glicólise com rendimento energético extremamente baixo. Gerei só duas moléculas de ATP, aqui ó, só o direto de 2 ATPs. Liberei íons H+, quando eu falo íons H+, entendam como hidrogênio. Também libero moléculas de NAD+, e depois a gente vai ouvir que tem uma molécula que chama FADH2. O que são essas moléculas? Essas moléculas, pessoal, elas são moléculas carregadas energeticamente que vão ajudar muito a gente na cadeia transportadora de elétrons. Mas vamos falar um pouquinho do piruvato, né? O piruvato foi feito lá no citoplasma. Gente, tenta sempre se localizar de onde a gente está. Glicólise acontece no citoplasma. Agora, no final da glicólise, eu formei o piruvato. O piruvato, ele vai atravessar a primeira membrana da mitocôndria. Ele vai ficar ali no espaço intermembranas, tá bom? Aí depois, ele passa a segunda membrana e fica lá na matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial, pessoal, é o meio da mitocôndria, tá bom? Se eu voltar aqui, vamos ver se mostra. Matriz é aqui, ó, o meio da mitocôndria. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai ver que a partir de agora, gente, é reação química em cima de reação química. Vou facilitar o máximo para você. O máximo. Então, vem comigo que você vai ver que é sucesso. Aqui, galera, eu vou ter o meu piruvato se unindo com uma molécula de coenzima A. Gente, uma coenzima A, as coenzimas são vitaminas que a gente ingere no dia a dia, por exemplo. Quando a gente pensa em vitamina B, vitamina C, várias delas vão atuar como coenzimas no nosso corpo. Não tenho só coenzima A, tenho várias coenzimas, tá bom? Uma importantíssima é a A. Quando eu junto a molécula de piruvato, olha só aqui, ó, piruvato está aqui, juntei ele com a coenzima A, eu gero uma molécula chamada acetilcoenzima A. Para os íntimos, acetil-CoA, tá bom? Então guarda, porque o acetil-CoA ele vai ser fundamental a partir de agora. Então vocês podem ver, quando eu penso em metabolismo, em geração de energia, são reações químicas. É uma reação química atrás da outra, uma reação química atrás da outra acontecendo. Quando eu faço isso, eu libero um hidrogênio, formo moléculas carregadas energeticamente. E libero também CO2. Aí entra uma coisinha pra gente. Pessoal, quando nós produzimos CO2, quando nós soltamos aqui, ó, puxei oxigênio, soltei CO2. Meu, tem que se perguntar, de onde que vem esse CO2 que você está soprando? De onde? Você acha que magicamente no seu pulmão o oxigênio se transforma em gás carbônico? Uma mágica, assim. Pronto, transformou. Não, cara. Não é assim que funciona. O oxigênio lá nos seus pulmões, ele se agarra nas hemácias e vai ser transportado para o corpo inteiro. E lá pelo plasma sanguíneo está chegando nos pulmões o gás carbônico, vindo do corpo inteiro também. Parte do gás carbônico vai ser produzido onde? Aqui na formação
da acetilcoenzima A.